Olá pessoal, vamos falar de neurotransmissão hoje. Esse assunto vai englobar a liberação de neurotransmissores, receptores pós-sinápticos, potenciais pós-sinápticos, integração sináptica, plasticidade sináptica e sinapses elétricas. Essa foto vocês estão vendo um neurônio marcado com uma proteína de vesícula sináptica. Vocês terem uma ideia da quantidade imensa de sinapses que eles recebem em todos os seus compartimentos. Neurônios são células especializadas em se comunicarem com outras células. O pai da neurociência foi Santiago de Ramón y Cajal. Foi um neuroanatomista espanhol que, usando uma técnica histológica chamada técnica de Golgi, visualizou pela primeira vez na história os neurônios. Ele identificou assim os neurônios como a principal unidade do sistema nervoso. Aqui vocês podem ver a foto dele e uma das figuras nas micografias de um neurônio marcado com a técnica de Golgi. Tinha a particularidade de marcar apenas alguns neurônios presentes no tecido, então ficava fácil de ver toda a estrutura celular desse neurônio. Bom, neurônios são células especializadas em se comunicarem com outras células. Aqui vocês têm um esqueminha, por exemplo, de um motoneurônio. Aqui está o corpo celular, o axônio, o seu contato com a junção neuromuscular e com o interneurônio inibitório, que é o células de Reschner, que é um neurônio cinético que inibe esse próprio neurônio. Então aqui tem um circuito sináptico, um circuito neuronal básico, que vocês vão ver em neurofisiologia como que eles atuam para fazer os reflexos espinhais. Todo o funcionamento do sistema nervoso dá em circuitos neuronais cada vez mais complexos. Então aqui estão os axônios, que está recebendo aqui os terminais sinápticos dos neurônios superiores. Aqui o esqueminha de uma célula ciliada, da cóclea, que transduz o som, né, em impulso elétrico. Na verdade, isso aqui vai agora liberar o neurotransmissor no neurônio do gânglio espiral, que vai fazer sinapse com o núcleo coclear, com os núcleos cocleares. E agora esse sinal vai para os centros superiores. Então, o que é essa sinapse que eu falei agora? É a estrutura responsável pela comunicação entre o neurônio e sua célula-alvo, é a estrutura mínima do sistema nervoso. E é composta de dois elementos, os elementos pré- e pós-sinápticos, que são provenientes de duas células. Importante salientar que sinapse é uma estrutura, não um acontecimento. Então a sinapse não acontece, ela está ali. O que acontece é a neurotransmissão. E a neurotransmissão acontece na sinapse. E a sinapse, como vocês estão vendo aqui, é composta sempre de duas células. Uma parte pré, da terminal pré-sináptica, e a pós-sináptica do neurônio-alvo. Então pense sempre assim quando a gente falar de sinapse. Os passos básicos da neurotransmissão já são bem conhecidos. Então aqui vocês têm um desenho mostrando um terminalzinho pré-sináptico, tá? De uma sinapse química, ou seja, que usa um neurotransmissor como mediador. Vocês podem ver aqui que ela tem mitocôndrias e as vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores. Ela também tem canais iônicos da membrana, cujo mais importante aqui é o canal de cálcio dependente de voltagem. Então o primeiro passo é a chegada do potencial de ação no terminal, que vai despolarizar esse terminal. Essa despolarização vai abrir canais de cálcio dependentes de voltagem, o cálcio entra no terminal segundo o seu gradiente eletroquímico e induz a fusão dessas vesículas sinápticas contendo neurotransmissores e a liberação dos transmissores na fenda sináptica. Daí, depois essas vesículas sinápticas vão sendo excitadas e reutilizadas.
Esses transmissores agora caem nesse espaço muito pequeno, que é a fenda sináptica, o espaço de Armstrong, e se difundem e alcançam seus receptores pós-sinápticos. Eles vão abrir os receptores ionotrópicos pós-sinápticos, os íons vão passar para os receptores, e gerando corrente e diferença de potencial na célula pós-sináptica. Então, é tudo muito simples, aparentemente, e realmente, falando assim, não é simples. Mas todos esses passos são muito complexos e a gente ainda está aprendendo muito, ainda falta aprender muita coisa sobre exatamente como que funciona e toda a complexidade envolvida no processo de neurotransmissão. Então agora eu vou tentar explicar um pouquinho mais sobre cada passo desses. Por muito tempo, a questão do que mediava a neurotransmissão era matéria de grande debate. E isso começou a se consolidar em 1921, quando esse austríaco Otto Lowy determinou que a neurotransmissão entre o nervo vago e o coração se dava por um mediador químico. Então, isso era uma pergunta que muitos cientistas tentavam responder. Esse farmacologista pensou, teve uma ideia, num sonho, isso é uma história muito interessante que eu não vou ter tempo de contar aqui, mas ele teve a ideia num sonho de fazer o seguinte experimento: tirar o coração de uma rã, acoplado ao nervo vago, ele simulava o nervo vago e ele via uma bradicardia, que eu já sabia que a estimulação parasimpática fazia. Ele conectou outro coração sem o nervo vago por uma bomba. Então, ele postulou que se houvesse um mediador químico, ele seria capaz de reproduzir esse efeito, perfundindo esse outro coração com a solução extracelular que ele, depois da estimulação intensa do nervo vago. Ele viu de fato que esse coração também, alguns segundos depois, apresentou bradicardia. Então, ele repetiu várias vezes o experimento e então concluiu que existia sim um mediador químico. Ele chamou de Wachstoff, que hoje em dia a gente sabe que é acetilcolina. Na verdade, não muito tempo depois, já se descobriu que era acetilcolina, porque já se conhecia essa molécula que era produzida por um fungo. Na verdade, a acetilcolina é o nosso neurotransmissor do sistema parasimpático, dos neurônios pré-ganglionares e da junção neuromuscular, além de ser também um neurotransmissor importante no sistema nervoso entérico e também no sistema nervoso central. Então, depois, posteriormente, se descobriu outros neurotransmissores que eu vou falar um pouquinho deles. Tá? Então, a acetilcolina, essa molécula aqui, ela é produzida pela enzima colina-acetiltransferase, que transfere um grupo acetil do acetil-CoA para a colina, produzindo então a acetilcolina e a coenzima A. Os neurônios colinérgicos então sintetizam a colina-acetiltransferase, esse é o marcador desses neurônios, então, e é específico deles. Tá? Então eles podem então sintetizar a acetilcolina. Só ressaltando, esse é o transmissor nosso da junção neuromuscular e também de neurônios centrais, alguns neurônios centrais e neurônios do sistema nervoso simpático e também do sistema nervoso entérico. Pelo parasimpático dos pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo. Então, outros neurotransmissores são o glutamato, que é o principal neurotransmissor do sistema nervoso central, o GABA, que é outro aminoácido, que é o principal transmissor inibitório, e a glicina, que é um transmissor inibitório do tronco e da coluna vertebral, dos neurônios vertebrais, da coluna vertebral. Então veja que são aminoácidos, tá? O glutamato é excitatório, é o principal transmissor excitatório, o GABA é o principal transmissor inibitório, e a glicina é o principal transmissor inibitório na medula espinhal. Aqui estou falando sobre eles. Eles são chamados rápidos porque eles abrem canais iônicos via receptor ionotrópico. Vocês vão ver que existem transmissores que não são rápidos. Só mencionando, o ATP também é um neurotransmissor. É liberado de vesículas e atua em receptores ionotrópicos, mas a função dele é na medula escura.
Então vamos concentrar agora nos fenômenos pré-sinápticos, vamos focar aqui nesses caras também, os canais de cálcio sensível à voltagem. Então quero explicar como que as vesículas sinápticas liberam os neurotransmissores. Então, a primeira coisa para entender, importantíssima, é que a neurotransmissão é totalmente dependente da entrada de cálcio do terminal pré-sináptico por canais de cálcio dependentes de potencial. Pus letras grandes aqui para ficar claro. Então, até hoje não tem exceção a essa regra. Para ver exocitose vesícula precisa ter cálcio externo entrando no terminal via canal de cálcio sensível à voltagem. Então aqui está uma preparação também que foi importante para a gente estudar isso, que foi o terminal gigante da lula, que faz sinapse lá no axônio gigante da lula, no gânglio estelado. E aqui um dos pesquisadores pioneiros no estudo desse terminal, o professor Rodolfo Linas, um colombiano, que trabalha nos Estados Unidos há muito tempo. Ele já tem, acho que quase 90 anos, e ainda está vivo, e eu considero talvez o maior neurocientista vivo que a gente tem. Então essa preparação foi importante porque você consegue fazer o registro eletrofisiológico tanto pós quanto pré-sináptico. Então veja aqui, você tem aqui é um esquema mostrando a sinapse gigante, você coloca um eletrodo pré e pós-sinapticamente, gera um potencial de ação pré-sináptico que alguns milissegundos, uma fração, 1 milissegundo depois, gera um potencial de ação pós-sináptico. Esse tempo, né, que leva é justamente o tempo para os neurotransmissores serem liberados e se difundirem e agirem na célula pós-sináptica. Então, como eu disse, a neurotransmissão depende do cálcio. Então, aqui está um dos experimentos feitos na sinapse da lula, onde o pesquisador viu o eletrodo de registro, essa molécula chamada BAPTA, que liga ao cálcio, então impede que o cálcio haja. Então, quando o cálcio entra pelo canal, ela se liga, ela quela, é um quelante metálico, né? Ela quela o cálcio, ela é muito específica para o cálcio, impede que o cálcio agora vai interagir e fique no citoplasma livre. E você vê que isso não afeta o potencial que estão no terminal antes, depois, né? Controle que injetou, não afeta o potencial pré-sináptico, mas veja só, sumiu com a resposta pós-sináptica. Então, sem o cálcio entrando no terminal, realmente não há neurotransmissão. Então, isso foi a primeira demonstração direta. Já sabia que precisava ter o cálcio, mas aqui foi a primeira demonstração direta que o cálcio tem que entrar no terminal pré-sináptico para ocorrer a comunicação celular. Bom, mas mais recentemente se descobriu que essa sinapse, na verdade, já se conhecia há muito tempo, mas começaram na década de 90 e no meio da década de 90 se começou a registrar também nesse terminal gigante do tronco cerebral auditivo, chama-se cálice de Helder, um terminal que parece um cálice que engloba o neurônio pós-sináptico. Você consegue fazer um registro pré e pós-sináptico nele também, e você observa então aqui o terminal pré-sináptico, né, gerando uma corrente pós-sináptica excitatória. Isso confirmou tudo que se viu na sinapse gigante da lula numa preparação de mamífero. Aqui também está um registro duplo, né? Aqui eu tenho a corrente de cálcio pré-sináptico, então aqui se bloqueou todos o potencial de ação com tetrodotoxina, bloqueou as correntes de potássio, basicamente você só tem correntes de cálcio dependente de potencial. Aqui ela é gerada por esse triângulozinho, esse comando de voltagem bem rápido, gerando agora no neurônio pós-sináptico uma corrente pós-sináptica excitatória que é mediada pelo neurotransmissor glutamato. Bom, mas quem descobriu que o neurônio liberava neurotransmissor de uma forma quantal, pelas vesículas, na verdade ele não foi pelas vesículas, mas o trabalho dele já indicou que teria que ter uma estrutura com uma vesícula sináptica, foi o Bernard Katz. Então, Bernard Katz ajudou Rodkin Huxley no estudo do potencial de ação na lula, né? Mas ele era um estudante, aí ele começou a ter o seu laboratório em Londres, ele é alemão, ele fugiu da guerra, da perseguição aos judeus, se estabeleceu em Londres, e ele decidiu estudar o mecanismo da liberação de acetilcolina pela junção neuromuscular, e já sabia que a acetilcolina é a transmissão da junção neuromuscular, e ele escolheu essa preparação porque realmente era o que ele conseguia trabalhar
eletrofisiologicamente, ainda não se conseguia registrar os neurônios. Então está aqui uma foto dele próprio, na preparação. Aqui você tem o axônio, os terminais, aqui está o nervo motor e as fibras musculares esqueléticas. Cada fibra recebe só um terminal. É um terminal grande o suficiente para você conseguir ver numa lupa estereoscópica, tá? Então ele colocava um eletrodo aqui e registrar, e simulava o nervo via o potencial de ação pós-sináptico. Tá? E bloqueando... Bom, aqui o que ele viu de interessante, uma coisa que ele observou, que talvez outras pessoas observaram e não deram importância, é que quando ele registrava perto do terminal, ele via essas pequenas despolarizações espontâneas. E quando ele registrava longe do terminal, ele não via. E aqui é o potencial de ação que ele via quando simulava o axônio. Nota aqui que você tem esse morrinho, que é o potencial pós-sináptico excitatório da acetilcolina, e aqui você não tem esse morrinho porque esse potencial de ação foi transmitido ao longo da fibra, lá que nem o axônio, né? E ele ficou curioso sobre o que eram esses potenciais espontâneos. Ele inibiu a acetilcolina com a droga que a gente conhece, que é a detobicurarina, né, chamado de curare, que é, né, um extrato de uma planta, né, tóxica da Amazônia, que os índios usam para paralisar as presas, e viu que isso era tudo mediado por acetilcolina. Ele ficou curioso como que esses pequenos eventos espontâneos, essas pequenas polarizações, como que a acetilcolina podia gerar isso aqui. Então ele observou uma coisa interessante. O que ele observou foi que essas pequenas despolarizações têm a mesma amplitude. Tá? Então não era uma coisa aleatória, era assim, a mesma amplitude, ou de vez em quando apareciam despolarizações com o dobro da amplitude, ou até com o triplo. Então era como se fosse pacotes de acetilcolina. Então ele chamou isso de quanta. Tá? O quanta era um pacote de acetilcolina. E também chamou esses pequenos eventos espontâneos eventos miniatura. Ok. Bom, Bernard Katz queria demonstrar que a acetilcolina é liberada pelo potencial de ação, também era liberada dessa forma de pacote. Então ele fez o seguinte experimento. Ele pegou a preparação de nervo e banhou numa solução externa com baixo cálcio, 0,2 milimolar, e alto magnésio. Então, como eu disse, já sabia que o cálcio era essencial, apesar de não terem feito aquele experimento do axônio gigante da Lula, mas sabia que sem cálcio a neurotransmissão era inibida. O que ele se coloca aqui é que deveria haver uma probabilidade de liberação dos neurotransmissores, exocitose, né, no que a gente sabe hoje em dia que é. E que sem cálcio isso era muito baixo. E o que ele viu é o seguinte, aqui estão as miniaturas, e que sem cálcio, em vez de ver um grande potencial pós-sináptico, que gerava um potencial de ação, ele via pequenos potenciais, tá vendo? Aqui está onde ele dava o estímulo, que eram muito parecidos com os miniaturas, tá vendo? Aqui estão os miniaturas que são espontâneos, e aqui os que ele simulava. E ele notava que ele seguia o mesmo padrão. Você tinha um pacote, então você tinha falhas, e de vez em quando com 2, até com 4, amplitude de 4 vezes. Aí ele fez uma distribuição dessas amplitudes e viu que seguia uma distribuição de Poisson, ou seja, aleatória. Aqui você tem as falhas, aqui vocês têm os eventos monoquantais, biquantais, triquantais, cada vez mais infrequentes. Então é mais fácil, você tem mais eventos de um quanta, um pouco menos de 2, 3 e assim por diante. Então, Katz postulou que a acetilcolina era liberada não continuamente, mas em pacotes que ele chamou quanta, e que eles teriam a probabilidade de serem liberados. Mas qual seria a natureza física do quanta? Ele não tinha essa resposta. Então, evidentemente, as pessoas ficaram muito intrigadas e muitos não acreditaram nesses resultados, já que indicavam, não viam como isso poderia acontecer. Mas não muito tempo depois, começou a se fazer micrografia eletrônica em terminais. Tá? Então, as técnicas de microscopia eletrônicas começaram a ser aplicadas em biologia. E, lógico, muitos já começaram a olhar para o sistema nervoso e olharam que os terminais sinápticos eles eram recheados dessas estruturas chamadas vesículas sinápticas. Tá? E
não tinha no terminal na parte pós-sináptica, então se postulou que eles deviam ser o quanta, já que elas eram muito parecidas umas com as outras. Lógico, depois se determinou, se purificou essas vesículas e viu que elas tinham neurotransmissores. Tá? Contando uma longa história curta, hoje em dia a gente sabe que os transmissores estão localizados nas vesículas e um quanta corresponde ao conteúdo de transmissor de uma vesícula. Lógico que isso foi uma história, foram décadas para realmente comprovar isso e de forma a não deixar dúvida. Muitas pessoas combateram esse modelo, mas hoje esse modelo é estabelecido, a gente não tem dúvida que os neurotransmissores são liberados por exocitose e vesículas sinápticas. A quantidade de evidência é imensa. E aqui só mostrando que você pode até identificar o neurotransmissor pela forma da vesícula. Sinapses que a gente chama assimétricas são os glutamatérgicos, porque as densidades pós-sinápticas que eu vou explicar que são um pouco diferentes, do lado pós e do pré, e as simétricas são GABAérgicas. Além disso, as vesículas GABAérgicas não são redondinhas, são meio elipsoides. Então tá aqui, se a gente olhar de perto, a gente vai ver aqui as vesículas sinápticas e vai ver que elas estão sempre ao redor de uma estrutura eletrodensa que a gente chama de zona ativa. Então essa sinapse glutamatérgica do cálix de Reldon, vocês vão ver que ela que a gente chama simétrica porque a densidade pós-sináptica é maior do que a pré-sináptica, e que está fena sináptica, veja o tamanho dela que é muito, muito pequenininho. Aqui tem duas vesículas que se pintou de verde, tá? Elas não são verdinhas. A gente imagina que são as vesículas que vão sofrer exocitose, porque elas estão ancoradas na membrana. Aqui a gente tem um experimento clássico da década de 80 feito na junção neuromuscular, onde a gente conseguiu fixar o tecido durante a exocitose. Então aqui está no repouso e aqui durante um trem intenso de exocitose os pesquisadores criaram um dispositivo, um mecanismo que congelava o tecido e fixava ele, e ela flagrou a vesícula sofrendo exocitose. E aqui 10 segundos depois, vesícula sofrendo endocitose. Então essa vesícula sofre exocitose, lógico que depois sofre endocitose. E aqui vocês podem ver, inclusive, a clatrina, a proteína de endocitose. Então, se sabe que as vesículas sinápticas elas têm um ciclo. Tá? Então, elas chegam no terminal, vindo do corpo celular, elas são sintetizadas no corpo celular, todas as proteínas elas já vêm do corpo celular, e agora elas têm que se ancorar no citoesqueleto, e eventualmente são mobilizadas e ancoradas na membrana. Ancoradas na membrana, elas vão sofrer um processo chamado de prime, ou preparação, que demanda ATP. Quando chega um potencial de ação entre o cálcio, você tem a exocitose, a fusão das duas membranas e a exocitose, depois você tem a endocitose e a reciclagem dessa vesícula, que é uma parte que a gente não entende muito bem, se precisa de um endossomo ou não. Outra coisa que eu esqueci de contar, ela não vem preenchida de transmissor, ela se preenche de transmissor dentro do terminal sináptico, por transporte secundário. Você tem uma P-ATPase, uma TPase que bombeia, você tem uma V-ATPase, ela bombeia esses prótons aqui para dentro, isso acidifica a membrana, esse gradiente de próton que gera um fluxo de neurotransmissor. Todas as vesículas elas estão distribuídas em pools dentro do terminal, e a gente não consegue visualmente muito identificar esses pools. A gente tem um pool que a gente chama liberável, que em torno de 20% das vesículas centrais dos terminais, no terminal central em torno de 20 vesículas. Desse pool liberável você tem um pool prontamente liberável, liberação imediata, que a gente imagina que são esses aqui que estão encostados no terminal, na membrana, por exemplo, 5 ou 8 vesículas, ou seja, quando chegar o potencial de ação, são esses que vão sofrer exocitose primeiro. O resto está um pouco que a gente chama de reciclável. Tá? E a maioria das vesículas, de 80% a 90%, está no pool reserva, um pool ou repouso, um pool que praticamente não é mobilizado. É só mobilizar em termos, a gente imagina em situações de depressão desse pool aqui. Tá? Então, realmente, você tem uma reciclagem desse pool e é aqui que acontece a neurotransmissão, enquanto a maioria das vesículas do terminal estão em repouso. As vesículas sinápticas expressam muitas proteínas. Veja só como que deve ser aqui essa reconstrução a partir da micrografia eletrônica de uma vesícula, de quantidade imensa de proteína. Que proteínas são essas? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero focar em algumas só que são importantes para a exocitose. O complexo SNER. Então, eu tenho aqui a sinaptobrevina, esse é um complexo formado de 3 proteínas.
uma vesicular, que é a sinaptobrevina, e duas na membrana pré-sináptica, aqui sintaxina e SNAP25. Aqui eu também tenho outras proteínas mostrando importantes aqui, a sinaptotagmina, que é o sensor de cálcio. Tem outras proteínas como sinaptofisina, SV2, sinapsina, que tem, algumas a gente sabe a função, outras a gente não sabe a função. Tá? Tem gente que acha que tem um poro de fusão, na verdade, que ajuda na liberação do transmissor, mas ainda é controverso. Possivelmente ele tem uma função temporária, mas a gente imagina, tem evidência que as duas vesículas se fundem. Bom, evidentemente, se você interferir com essas proteínas, você vai interferir na neurotransmissão. Então, a toxina botulínica é uma enzima, uma metaloprotease, que cliva várias dessas proteínas do complexo SNER. Então, você tem vários tipos de toxina botulínica que clivam diferentes proteínas do complexo SNER em diferentes pontos dela. E, além disso, a tetanotoxina também faz parte dessa família de toxinas clostridiais. A toxina botulínica ela é usada hoje em dia para coisas assim, como tartaruga, etc. Mas na verdade é um veneno extremamente potente. Por quê? Porque ela, clivando essas proteínas do complexo nela, impede a formação do complexo nela, impede a exocitose da vesícula e, consequentemente, a neurotransmissão. E como você não tem retículo endoplasmático e ribossomo, né, no terminal, você tem que pegar uma nova vesícula do corpo celular, isso vem por transporte, né, axonal, e isso leva muito tempo. Então, vai acabar paralisando de forma muito prolongada o músculo. Evidentemente, se for o músculo do diafragma, da respiração, você vai ter uma parada respiratória. Então, aqui está um exemplo disso, né, um potencial de ação, né, extracelular de músculo, controle 28 dias depois da aplicação da toxina botulínica, e vejo que só depois de 2 meses desse animalzinho recuperou. Tá? Então está aqui esse gráfico mostrando a evolução desse potencial de ação composto aqui. Tá? Nota que levou praticamente 2 meses. Que você tem as proteínas que fazem transporte axonal, anterógrado, perdão, que é que leva as vesículas, inclusive as mitocôndrias, para o axônio, para o terminal sináptico, já que ele não sintetiza nada ali. Então é por isso que essa toxina é tão eficaz, tem um efeito tão prolongado. Bom, e depois da exocitose, você tem a endocitose das vesículas sinápticas, tá? Isso é uma coisa que a gente ainda não entende bem como que acontece, né? Tem várias possibilidades, mas a via que a gente chama de clássica, que nós sabemos que acontece, é a via da clatrina, onde a proteína clatrina forma as coated pits, que vai formar uma invaginação da membrana, e essa vesícula agora vai ser reciclada ou diretamente de novo para o reciclável, ou vai para o endossoma. A gente tem evidências de ambas as vias. Também tem evidência que você tem às vezes uma vesícula reciclada, você tem um monte de vesículas recicladas de uma vez. Também tem evidência.
O que é importante saber é que não é um pedaço aleatório de membrana, é realmente aquele pedaço que tem as proteínas e vesículas que sofrem endocitose, tá? Então o terminal sabe exatamente o pedacinho de membrana que é da vesícula, ele sofre endocitose. Existe outra hipótese que é um pouco mais, que é mais controversa, não é comprovada, tem evidências a favor, mas também tem muitas evidências contra, que é o Kiss-Van. É que a proteína que sofreu exocitose, ela usaria aquele poro de fusão e logo ela fecharia de novo e se repreencheria de transmissor e poderia ser reusada sem passar pelo processo de endocitose e endossoma, e clatrina, etc. Essa seria... Foi postulado porque esse é um evento muito rápido, a neurotransmissão é rápida, esse processo clássico de endocitose leva vários segundos, dezenas de segundos para acontecer, mas ele ainda não é comprovado, tá? Tem evidências a favor, mas também tem muitas evidências que ele, se existe, ele não é relevante. Então, a gente ainda não sabe muito bem se isso é plausível, se isso existe de verdade, se tem uma relevância fisiológica. Agora, a via clássica, a via clatrina, sim, ela é importante e ela acontece. Bom, e agora o neurotransmissor está na fenda sináptica, o que acontece com ele? Ele vai se ligar nos seus receptores pós-sinápticos, agora terminar o processo de neurotransmissão. Então vamos explicar agora como que isso acontece. Então você tem dois tipos de receptores, os ionotrópicos e os metabotrópicos. Os ionotrópicos são canais iônicos ativados por ligante. Eles se ligam, aqui está um esquema deles, aqui está o neurotransmissor, quando o transmissor não está ligado ele está fechado, quando ele se liga, ele abre e deixa passar o canal, o íon, tá? E normalmente você precisa de 2 a 3 a 4, 2 a 4 moléculas de transmissores para ativar o canal. Aqui está o exemplo, por exemplo, da acetilcolina, que precisa de 2. E aí quando esse transmissor se desliga, ele fecha de novo e o íon não passa. Outro tipo que eu vou ter que explicar, que eu não vou explicar na verdade, só vou mencionar em 2 slides, é o metabotrópico, que é ligado a uma proteína G. A proteína G, então, você lembra, tem a atividade alfa, beta, gama, alfa, essa atividade é uma GTPase, então quando ela está hidrolisando o GTP, ela está ativa, e ela pode modular um monte de canal iônico, tá? Positivamente e negativamente. Além de outras proteínas que não ligadas à membrana, tá? Proteínas quinases, proteínas fosfatases, etc. Além disso, as unidades beta-gama que ficam na membrana também interagem diretamente com outros canais. Eu não vou explicar, não é porque elas não são importantes, são muito importantes, mas é porque não tem tempo aqui nessa aula. E vocês vão ver vários exemplos disso em farmacologia e fisiologia. O que é para vocês saberem que os ionotrópicos mediam o que a gente chama de transmissão rápida, aquela que se dá em milissegundos, tá? E é o que é responsável pelo funcionamento básico do sistema nervoso. Os metabotrópicos eles têm função modulatória sobre o sistema nervoso. Muito forte, tá? Mas é modulatória. Então, receptores de ionotrópicos, gente, são canais iônicos. Então, está aqui um experimento onde eu vou ter um canal único de acetilcolina, tá? Eu jogo acetilcolina e eu vejo agora a abertura do canal. Ele tem uma probabilidade de abertura como se fosse um canal iônico, como ele é um canal iônico comum ativado por ligante. Então, esse é um experimento que você consegue fazer. Esse canal unitário não é tão fácil de fazer, mas é factível, o pessoal faz, para estudar as propriedades desse canal, as propriedades moleculares. Tá? Você pode fazer uma relação corrente-voltagem e os receptores ionotrópicos para acetilcolina, que são os receptores nicotínicos, não sei se eu mencionei isso, tá? Eles passam potássio e sódio, são canais catiônicos, sem especificidade para os dois íons, e o potencial de equilíbrio eletroquímico dessa corrente é em torno de 0 mV. Ou seja, você tem tanto sódio e potássio, cada um com seu potencial de equilíbrio eletroquímico, e a média dos dois é 0 mV. É que nem a história da membrana, só que eu estou vendo aqui um canal. O canal passa os dois íons. Tá? Então a corrente por esse canal, ela reverte, quando eu falo reverte, ela muda de polaridade, né? Já que agora a força eletromotriz para a corrente iônica é para fora, em torno de 0 mV. Antes me pergunto, mas o sódio, o equilíbrio do sódio é 60, o sódio está saindo? Não, o sódio está entrando, mas agora está saindo mais potássio do que entrando sódio. E aqui está entrando mais sódio do que saindo potássio. Então eu vou sugerir um exercício do metaneuron para vocês verem isso com mais clareza. Já está aqui a estrutura geral dos ionotrópicos, são proteínas de membrana com 4 a 3 segmentos transmembrana. Aqui está a maioria dos receptores, pertence a essa família aqui, e os glutamatérgicos com um loop de poro,
que formam o canal. Eles formam entre pentâmeros e tetrâmeros. Aqui a estrutura de alguns, do receptor nicotínico desacetilcolina, que é o pentâmero, e do glutamato, que é tetâmero, um dos receptores glutamatérgicos, que é tetrâmero. E aqui as subunidades. Então tem várias subunidades. Então veja só, receptor colinérgico, você tem 8 subunidades alfa, 4 beta, uma gama e uma delta. Elas se combinam entre si, você pode ter monômeros, heterâmeros, etc. Não vou entrar em detalhes, tá? O GABA é o mais variado, tá? Essa composição dos receptores farmacologicamente é muito importante. Então, pentâmero tem que ter pelo menos subunidades, uma alfa e duas alfas e duas betas, mais ou menos. Tá? Então a alfa-beta é obrigatória no GABA. E a farmacologia dele é muito complexa, vocês vão ter oportunidade de ver isso em farmacologia. E está aqui o do glutamato, que é o mais variado. Você tem os receptores AMPA, NMDA e kainato. Os receptores AMPA e kainato são muito parecidos biofisicamente, eles não conseguem identificar. Farmacologicamente, eles também são difíceis de identificar, mas usando antagonistas, mas tem antagonistas específicos, kainato e o AMPA. O NMDA, que é composto pelas subunidades NR, é uma família muito diferente, que é fácil de identificar fisiologicamente e também farmacologicamente. Mas é importante saber que todos usam o glutamato como agonista. E os metabotrópicos? É uma família muito grande, como vocês estão vendo aqui, e eu não vou ter tempo de explicar. Vocês vão ver em farmacologia e fisiologia vários exemplos que esses receptores específicos atuam em vários processos fisiológicos. Também são alvos de drogas. E eles produzem canais, respostas lentas, tá? Porque eles modulam canais iônicos. Então está aqui o exemplo, o receptor ionotrópico abre um canal iônico e gera uma resposta rápida, em milissegundos, tá? Pelo fluxo de íons, enquanto o metabotrópico gera uma resposta que pode durar segundos, até minutos, ou até muito mais. Porque, por exemplo, ele fosforila aqui nesse exemplo, ele está fosforilando o canal de potássio, fechando esse canal de potássio. Quando ele fecha o canal de potássio, você tem uma despolarização da membrana, lembra lá da bioeletrogênese, né? Porque eu diminui a permeabilidade da membrana ao potássio. Eu gero, por exemplo, um potencial lento, que dura aqui, ó, vários segundos, até essa proteína ser desfosforilada. Tem várias outras maneiras que esses receptores funcionam, mas eu não vou ter tempo de explicar nessa aula. Depois eu posso conversar com vocês e dar mais exemplo. Então, o fluxo iônico pelos receptores ionotrópicos gera uma corrente que, como toda corrente que passa por um condutor, gera uma mudança de potencial. Então, você tem aqui um estímulo, você tem aqui uma corrente excitatória, uma corrente pós-sináptica gerada pela ligação do transmissor nos seus receptores. Eu chamei ela de excitatória porque ela de entrada é uma corrente negativa, lembra que eu expliquei na aula suplementar? Isso gera um potencial pós-sináptico. Então eu tenho uma corrente excitatória pós-sináptica que gera um potencial excitatório pós-sináptico. Então isso que é fisiológico. Fisiológico é a diferença de potencial. Tá? Para medir a corrente eu tenho que usar o voltage clamp, aquela técnica especial de eletrofisiologia que segura a célula numa voltagem específica. Evidentemente, as outras correntes que estão presentes na membrana, tanto as correntes capacitivas de membrana, influenciam os potenciais, tá? Então, por isso que eles são mais lentos do que as correntes. Então, aqui está só mostrando a corrente sináptica, as correntes capacitivas de membrana, como que elas moldam esse potencial pós-sináptico aqui, tornando ele mais lento que a corrente. Não precisa preocupar muito com essa figura, não. Eu vou dar um exemplo plástico, onde que você tirou um canal desses que gera corrente de vazamento, o canal HCN, e você veja só que nesse animal nocaute, que esse canal, os potenciais pós-sinápticos são mais longos, porque a membrana agora do dendrito tem uma resistência maior, né? Então gera um potencial maior e mais longo. Então, esses outros canais são muito importantes também para a neurotransmissão, e eu vou dar outro exemplo desses mais para frente. Os receptores glutamatérgicos são, como é o principal neurotransmissor central, vou falar um pouquinho deles. Eles são divididos em 3 ciclos de acordo com os seus agonistas não fisiológicos, como eu expliquei, o receptor AMPA, que é o de kainato, e o NMDA, que é uma família bem diferente. Então,
como eu disse, esses aqui são indistinguíveis biofisicamente, não tem antagonistas bons. Existem, mas são caros, não são nem tão específicos, mas os NMDA são biofisicamente distintos e têm uma farmacologia que distingue eles bem dos outros. E aqui, biofisicamente, eles conseguem distinguir os dois o seguinte: o receptor ampaquinato tem aquela relação linear, corrente e voltagem, o NMDA tem o que a gente chama de retificação. Ou seja, ele conduz melhor os íons para fora, né, de dentro para fora, do que de fora para dentro, tá vendo? E você tem que começar a despolarizar a membrana para ter corrente, e quando passa de zero, aí sim você tem uma corrente ômica. Tá? E também a corrente NMDA mais lenta, que está a corrente NMDA e a corrente depois da aplicação dessa droga APV, que é um antagonista do receptor NMDA. Você está vendo aqui que em menos 80 mV, mais ou menos aqui, você não vê efeito do APV por causa que você tem uma retificação muito forte. Aqui em menos 40 você vê um pequeno efeito, porque começa a aparecer um pouquinho de NMDA, e em mais 20, aí você vê um grande efeito. Aí você nota que a corrente NMDA é bem mais lenta. Aqui nesse outro exemplo, aqui, mesmo se antagonista, você vê claramente a corrente ampla e a NMDA bem mais lenta. E eu vou explicar por que isso acontece daqui a pouco. Bom, agora eu vou explicar. Isso é porque os receptores glutamatérgicos e NMDA retificam devido ao bloqueio do magnésio. Então é o seguinte: em potenciais negativos, o magnésio tende também a entrar pela célula, só que ele não consegue entrar pelo receptor NMDA, ele fica lá bloqueando, é como se fosse uma bola de ping-pong, uma bolinha de gude no funil, uma coisa assim. Mas quando você começa a ter uma força eletromotriz expulsando, né, os íons, você tem os próprios íons potássio que estão saindo pelo receptor NMDA, expulsam esse magnésio, e agora esse canal ele consegue conduzir. Tá? Isso tem uma importância fisiológica fundamental para a plasticidade sináptica, que eu vou explicar em breve. Aqui então está mostrado, se eu retirar o magnésio, eu vejo então que eu sumo com retificação. Tá? Então aqui com 1,2 milimolar de magnésio, retificação. Com praticamente zero de magnésio, praticamente não tenho retificação. Bom, vamos falar agora do decaimento das correntes sinápticas. Essa fase aqui é a ligação dos transmissores nos canais, que é uma coisa síncrona, tá? Porque o transmissor é liberado de forma síncrona. E eu tenho esse decaimento exponencial. Esse decaimento se dá por quê? Um dos motivos é a saída, o clearance do transmissor. Tá? Isso se dá por difusão do transmissor para fora da fenda, por remoção por transportadores biliares, que ajuda nisso, e por degradação enzimática apenas no caso dos terminais colinérgicos. Então esse é um dos fatores que contribui para esse decaimento. Outro fator é a dessensibilização, que eu vou explicar daqui para frente. Então você veja que à medida que você tem liberação do transmissor, você tem um aumento da concentração, desliga, ele começa a difundir, e você tem o clearance, né? A saída do transmissor, cai a sua concentração, você tem transportadores astrócitos que captam esse glutamato ou GABA, o que for, e ajuda na limpeza. Mas a acetilcolina, ela usa também uma enzima, que é a acetilcolinesterase. E a acetilcolinesterase liga a acetilcolina, está aqui mostrado, com esses dois sítios, aqui está o sítio ativo, o sítio que liga o sítio estérico, que é uma serina, e o sítio da parte catiônica, da amina aqui. Tá? E ela cliva então colina e ácido acético. A colina é recapitada pelo terminal nervoso, pelo transportador de colina, com o transportador sódio-colina. Tá? E o acetato também pode entrar para o transportador tricarboxílico. Várias drogas inibidoras da acetilcolinesterase têm função terapêutica de inseticida, e infelizmente algumas são usadas como arma química. Então aqui estão os antagonistas reversíveis, que é da família da fisiosignina, neosignina, tá? que ligam de forma reversível ao sítio. E aqui outro exemplo também. Então isso tem importância quando você precisa várias vezes de anticolinesterásicos, tá? Em terapia, então você usa esses antagonistas porque eles são reversíveis, eles não são fortes. Mas os reversíveis e irreversíveis, que são organofosforados, geralmente têm função de inseticida ou, infelizmente, arma química, como o paration, paroxon e o sarin, que é o nerve gas, gás de nervos. E eles agem fosforilando o sítio aqui da serina, impedindo agora
a ligação da acetilcolina de forma assim, praticamente irreversível. Então, por isso que eles são muito potentes e muito perigosos. Tá? Você tem esse estado aqui que chama de fosforilação, que é irreversível, quando você tem a quebra aqui dessa ligação aqui, e agora, quando chega nesse ponto, você tem praticamente uma situação irreversível e é muito difícil você socorrer a pessoa a tempo antes que ela entre em óbito. Então, se você inibe a acetilcolesterase, você vê isso aqui, um prolongamento da neurotransmissão colinérgica. Então, aqui está um exemplo da junção neuromuscular tratada com exerina, tá? Aqui em 2 você aumentou a amplitude dos potenciais pós-sinápticos excitatórios colinérgicos. Então, lógico, o que acontece? O que acontece? Você cria uma transmissão exacerbada que causa uma ativação simpática imensa e principalmente um bloqueio neuromuscular, porque o músculo fica contraído por muito tempo, causando uma parada respiratória. Bom, a outra forma, outro fenômeno que modula esse tamanho, né, o decaimento das correntes pós-sinápticas, é a dessensibilização. Então, nota que nesse exemplo que você joga, por exemplo, acetilcolina, perfunde acetilcolina numa preparação de receptores nicotínicos, por muito tempo a corrente some. Tá? E uma coisa com a nicotina, que é o agonista, outro agonista exógeno desses receptores. Ou seja, os canais abrem e param de responder, eles se fecham ligados e ficam ali. Que nem um fenômeno similar ao da inativação dos canais para sódio, dependência de voltagem. E lógico, se você tira a acetilcolina, você vê uma recuperação da nicotina gradual dos receptores, à medida que esses agonistas vão saindo e se desligando. Similarmente, você vê também na inativação do canal para sódio. Bom, vamos falar agora de receptores inibitórios e excitatórios. Por que eles existem? É muito simples, por causa do fluxo iônico deles. Então, receptores excitatórios passam cátions e tem uma reversão em torno de 0 mV, ou seja, mostrando aqui, se eu abro um desses canais, eles puxam um potencial de membrana com um valor mais positivo que o limiar do potencial de ação, ou seja, próximo de 0. Já os inibitórios passam cloreto, e os neurônios eles têm bombas para cloreto que tornam o cloreto baixo, na maioria das vezes. Então, se abre um canal pelo cloreto, ele puxa o potencial de repouso para um valor mais negativo que o potencial de membrana. Então, torna o neurônio mais refratário a gerar o potencial de ação. Tá? Então, está aqui, por exemplo, como se fosse via do glutamato e via do GABA, e está aqui as correntes glutamatérgicas de entrada e GABAérgicas de saída no mesmo neurônio. Então, a maioria de todos os neurônios, praticamente todos, que eu não consigo lembrar mais uma exceção, recebem tanto sinapses excitatórias quanto inibitórias. Entretanto, o gradiente de cloreto nos neurônios é influenciado pelo transporte ativo secundário. Então, por exemplo, você tem dois transportadores de neurônios, o KCC e o NKCC. O KCC é o cotransportador potássio-cloreto, que tira o cloreto da célula. E o NKCC é o cotransportador sódio-potássio-cloreto, que joga o potássio e o cloreto às custas do influxo de sódio. E o balanço desses dois transportadores pode influenciar na neurotransmissão inibitória. Então, em neurônios que a gente sabe imaturos, fetais, você expressa muito menos KCC. Então, você gera, na verdade, um fluxo de cloreto muito grande e um acúmulo de cloreto e um efeito excitatório do GABA e da glicina nesses neurônios. E à medida que eles amadurecem, eles começam a expressar mais os cotransportadores KCC que expulsam o cloreto e agora o cloreto fica inibitório. Então, a gente sabe que os neurônios fetais, isso é importante para o desenvolvimento do sistema nervoso. Mas eu não sei muito bem porque esse efeito excitatório do GABA. Mas tem exemplos interessantes que fisiologicamente isso pode ser modulado. E em alguns neurônios o GABA e a glicina são excitatórios por causa dessa expressão excessiva desse NKCC. Que curiosamente é o mesmo que vocês vão ver na fisiologia renal lá no rim, do transporte de sódio para dentro da absorção de sódio. Tá? Então tem uma complexidade aí envolvida nisso, porém, de uma forma muito geral, os neurotransmissores inibitórios, GABA e glicina, são inibitórios. A exacerbação da transmissão neles leva a uma analgesia, são hipnóticos, né, levam a parada de funcionamento do sistema nervoso. Tá? E a inibição deles leva à convulsão generalizada.
Tá? Então, como eu disse, o GABA e a glicina podem ser excitatórios dependendo do potencial de cloreto. Se expressa o KCC, ele retira cloreto e o potencial de equilíbrio do cloreto está mais negativo que o potencial de membrana e eu tenho agora inibição. Tá? Então está aqui o potencial de membrana. A relação corrente e voltagem dessas correntes GABA num neurônio que tem muito KCC, um neurônio maduro, na maioria dos neurônios que a gente tem. Tá? Então GABA é inibitório. E aqui é uma situação de GABA excitatório. Neurônios imaturos e alguns neurônios em situações específicas. Tá? Tem alguns hormônios que aumentam a expressão NKCC. Ele joga cloreto para dentro da célula, isso torna o potencial de equilíbrio do cloreto mais positivo. Então, quando chega, abre um canal GABAérgico, em vez de hiperpolarizar, ele vai despolarizar o neurônio. Isso pode, então, ter efeito excitatório. Então, vamos falar rapidamente de integração sináptica. Os botões sinápticos centrais são minúsculos, tá? A gente não consegue nem ver em microscopia, só em microscopia eletrônica. Eles têm até 2 micrômetros, 2 micrômetros de área de contato. Tem exceções como cálice e Hells, mas a grande maioria sim. Tá? Então a ação individual deles é insignificante. Lembra, aquele miniatura. Cada um está liberando uma vesícula sináptica. Cada sinapse tem uma zona ativa só, em geral. Eles têm uma ideia geral que cada sinapse só tem uma zona ativa e cada zona ativa só faz exocitose de uma vesícula sináptica por vez. Isso também tem controvérsias, mas de uma forma geral parece ser assim. Então, qual que é o segredo da ação sináptica? Seus números. Tá? Existem muito sinapses. Só hemisférios do córtex cerebral humano tem 60 trilhões de sinapses. E um neurônio, de uma forma, faz 1000 sinapses, recebe 10.000 sinapses. Então, a gente diz que as sinapses centrais são muitas para muitos potenciais de ação pré-sinápticos para gerar um potencial de ação pós-sinápticos. Então, você tem que ter uma integração sináptica, que é a somação temporal dos diferentes potenciais sinápticos. Então está aqui um exemplo, tá? Que eu vou passar para vocês. Aqui, vamos imaginar que eu tenho 2 neurônios. Um neurônio que recebe sinapse de 2 neurônios. Não, exemplo hipotético, tá, gente? Então, quando eu estimulo o neurônio 1 ou 2, nenhum deles gera um potencial pós-sináptico que ultrapassa o potencial limiar do potencial de ação. Mas se eu dou os 2 estímulos, por exemplo, no neurônio 1 muito próximos, o decaimento do potencial pós-sináptico, do primeiro potencial pós-sináptico, é lento o suficiente para você somar esses 2 potenciais. Então, se você dá esse estímulo, um muito próximo do outro, você tem uma somação dos potenciais e agora o potencial de membrana chega ao limiar do potencial de ação. Ou da mesma forma, eu posso ter potenciais, somar esses 2 neurônios aqui, por exemplo. Ter potenciais de ação vindo dos 2 neurônios, então o que chama de somação espacial. Tá? E poder gerar potencial de ação. E aqui tem o efeito da inibição. Aqui o potencial pós-sináptico excitatório, aqui o inibitório, que quando os 2 acontecem ao mesmo tempo, eu não tenho nada. Então eu consigo inibir o efeito disso aqui. Agora eu estou entendendo como que a inibição ocorre. Então imagine isso acontecendo entre milhares de terminais sinápticos liberando transmissão ao mesmo tempo no neurônio, toda a árvore dendrítica dele. Vocês imaginam a complexidade. E aqui está o exemplo prático disso, né? Onde aqui a somação não foi eficaz e aqui a somação foi eficaz em disparar potencial de ação. Então, lógico que aquelas correntes de iônicas, de background, né, elas influenciam. Então, lembra aquele exemplo que eu dei desse neurônio que não tem o canal HCN, como que os potenciais são maiores? Olha só a somação deles, como que é muito maior. Por quê? Porque agora esses potenciais maiores vão somar muito mais facilmente. Então esse neurônio agora vai integrar esse sinal muito mais facilmente. Então, lógico que essa é uma situação que eu não quero que aconteça, já que esse canal aqui não está presente, então não deveria acontecer. Exceção à regra de junção muscular, que é uma sinapse do tipo 1 para 1, ou seja, um potencial de ação pré causa um potencial de ação muscular. Não tem integração sináptica na junção muscular. O potencial de ação pós-sináptico sempre ultrapassa o limiar do potencial de ação. Os experimentos que vocês viram onde que gerou potencial de ação é que o experimentador usou uma dose máxima de curare, tá? Para um potencial de ação, potencial pós-sináptico ser pequeno. Tá? E também você não tem inibição na junção muscular, você só tem acetilcolina, só um terminal. Então não há integração sináptica na junção muscular. Toda vez que libera acetilcolina ali, gera um potencial de ação pós-sináptico. E a lógica é muito simples. O músculo é soldado, tem que obedecer a ordem do sistema nervoso central. Cérebro não, tem que pensar, tem que interpretar. Os neurônios centrais têm que interpretar aquilo
e chegar numa conclusão. E a conclusão é o potencial de ação, gente. É isso que a sinapse faz. Ela leva o potencial de membrana a gerar o potencial de ação. Vou falar um pouquinho de capacidade sináptica a curto prazo. Você pode, se você está em situações repetitivas, você pode gerar tanto uma facilitação na resposta, quanto uma depressão na resposta. Isso dura segundos a milissegundos ou alguns minutos no máximo. Toda sinapse apresenta esse tipo de resposta. Tá? Então nós temos depressão sináptica, que eu estou vendo aqui nesse terminal, facilitação sináptica e potenciação pós-tetânica. Se eu paro de fazer esse estímulo e espero 1 segundo, a 20 segundos, a 1 minuto, dependendo do terminal, tudo volta ao estado inicial. Tá? Isso ocorre em toda a sinapse. Porque isso deve à fisiologia da vesícula sináptica e da dessensibilização dos receptores. Mas algumas sinapses apresentam plasticidade a longo prazo, ou seja, se você estimula muito forte uma via, a corrente sináptica é potenciada por horas ou dias em vivo. Então é característica do hipocampo, tá? E de outros neurônios centrais, sinapses centrais ligados à memória, à plasticidade, praticamente quase todas as sinapses centrais, mas não, por exemplo, sinapses do tronco, são muito raras ter plasticidade a longo prazo. Então isso depende de uma coisa específica, de uma maquinaria específica da sinapse. Aqui eu estou dando o exemplo do hipocampo, tá? As 3 sinapses hipocampais, vou aprender isso em neurofisiologia, e aqui um exemplo de um potencial pós-sináptico antes, depois uma estímulo de alta frequência, que gerou uma potenciação pós-tetânica, e após essa potenciação pós-tetânica, você veja que ela ficou maior, né? E você vê que cada pontinho desse é uma amplitude. Você vê que ela ficou potenciada em 50%. Tá? Isso levou 60 minutos e ficou. Isso deve a receptor NMDA, tá bom? Isso deve a receptor NMDA. E por que isso acontece? Porque o receptor NMDA, se lembra, ele não conduz em potenciais hiperpolarizados, mas se vai para cima de um potencial mais despolarizado, ele conduz. Então, quando você tem um estímulo repetitivo, esse potenciais de ação geram despolarizações que vão abrindo esses receptores de NMDA lá nos dendritos, porque eles também sentem, né, a despolarização. E aquele magnésio que está bloqueando o receptor de NMDA sai, como vocês estão vendo aqui, e o cálcio entra, porque o receptor de NMDA também é muito permeável a cálcio. E esse cálcio aqui vai gerar várias respostas que vão potenciar a resposta do receptor AMPA por muito tempo. Tá? A gente também tem depressão a longo prazo, que também via receptor de NMDA, mas eu não vou explicar aqui. E por muitos anos, o LTP foi descoberto na década de 70, se postulou que ele podia ser ligado à memória, já que ele é muito comum no hipocampo, que é uma região importante para a formação de memória, tem muito no córtex cerebral, tem na amígdala também, que forma a memória aversiva. Então, LTP e a receptor NMDA tem a ver com memória? Bom, os animais que não têm receptor NMDA também têm problemas de formação de memória, também de LTP. Então tem muitas ligações que sugerem isso. Só que diretamente é muito difícil ver. Aqui é um dos poucos exemplos onde você conseguiu determinar realmente a participação da potenciação de longo prazo, LTP, em memória. Então, registros em vivo no hipocampo desses ratos, enquanto você submetia a um teste de se não me engano, esquiva aversiva, e você media a neurotransmissão. E você viu que depois do teste, algumas sinapses potenciaram, tá vendo? Aqui está em laranja. Outras não, é lógico, porque são efeitos seletivos da sinapse. Tá? Muitas pessoas criticavam o LTP como sendo uma coisa não seletiva. E também precisava de estímulos muito fortes. Tá? Então aqui esse exemplo aqui, onde você deu o train, você viu LTP em uma sinapse, não em outra, aí você normalizou as duas respostas e deu a estimulação de alta frequência, que também continuou não gerando LTP nessa, e gerou mais um pouquinho aqui, mostrando a saturação. Então esse foi um exemplo, é um dos poucos exemplos, é um paper antigo de 2006, mas ainda é um dos poucos exemplos mostrando em vivo a LTP ligado à formação de uma memória. Bom, para terminar, a gente vai falar de sinapses elétricas. Elas não dependem de neurotransmissores. E elas são formadas pelas gap junctions, pelas conexinas. As gap junctions são formadas pelas proteínas chamadas conexinas, que formam canais
entre duas células. Então aqui você tem um M canal e o M canal, eles se conectam e agora os íons e também outras moléculas como ATP, glicose conseguem passar aqui. Eles são importantes de arcos reflexos ou quando se exige sincronia e excessividade. Então elas não são tão importantes, não são tão flexíveis, elas não podem fazer sinapse inibitória e elas passam apenas um sinal passivo, tá? E que tem muita filtração. Então elas não é isso que faz o sistema nervoso funcionar, mas é isso, mas elas têm sua importância no sistema nervoso central. Tá? Então as conexinas, né, as gap junctions, estou falando pelas conexinas, esses M canais, está aqui uma estrutura uma figura muito simples demonstrando essa estrutura da conexina e tal, e do M canal. E aqui um exemplo de dois neurônios conectados por gap junction, tá vendo? Um com corante vermelho, um que registrou com corante verde. E aqui você vai ampliando a imagem, você vê uma zona que tem um amarelo, onde esse corante começa a se mesclar, já que esse corante consegue passar a gap junction. E o que eu vejo aqui interessante, se eu aplico uma corrente que hiperpolariza o neurônio A, eu vejo uma resposta no neurônio B, veja, simultânea, atenuada. Nota que aqui é 10, aqui é 1 mV, mas é uma resposta. Tá? Então mostrando que esses dois neurônios estão acoplados eletricamente. Então isso deve ser importante para a sincronia de atividade entre esses dois neurônios. Então aqui eu também estou mostrando aqui isso aqui. Eu tenho dois neurônios talâmicos, eu estou mostrando aqui o acoplamento elétrico deles. E eu vejo aqui, está vendo que quando dispara o potencial de ação 1, esse aqui em cinza, eu vejo uma coincidência em alguns potenciais de ação gerados de 2. Veja que não é perfeito, porque você tem um acoplamento eletrotônico que tem pela alta resistência da conexina e do citoplasma e dos dendritos, você tem uma perda elétrica. Então você está vendo aqui, né, a voltagem 1, né, que é bem maior que a voltagem no neurônio passivo. Assim. Mas você veja que você gerou uma coincidência. Então o neurônio do tálamo, que tem muita atividade síncrona, essas gap junctions têm importância fisiológica. Bom, se possível, para quem se interessar, já terminei a aula de hoje, eu dou no segundo semestre uma disciplina optativa chamada Neurotransmissão e Plasticidade Sináptica. Eu espero poder dar no final do ano. Vocês vão ficar uma semana no laboratório, acompanhando os experimentos do laboratório, de uma forma geral, vão ver eletrofisiologia de uma forma geral, potencial de ação, neurotransmissão de uma forma geral, mas a gente vai fazer experimentos focados para vocês de registros extracelulares de neurotransmissão e plasticidade hipocampal de ratos in vitro, tá? Mas vocês vão acompanhar toda a atividade do laboratório. Aí vocês vão ver a LTP, neurotransmissão glutamatérgica, se deve a um pouco de Roussel PET-PAN. E é uma disciplina basicamente de demonstração de como a gente estuda num laboratório de ciência experimental, né, de biologia experimental, os fenômenos de eletrofisiologia, tá, e de estabilidade de neurotransmissão, mas focado na neurotransmissão. Tudo bem? Quem se interessar, eu espero conseguir abrir a turma que vocês procuram depois. Então, valeu, gente.